A gente segue no assunto falando sobre o futuro da monarquia britânica após a morte da Rainha Elizabeth II e também sobre as perspectivas do reinado de Charles III. Assuntos que a gente trata a partir de agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo conosco por aqui. Bom dia, Adriana. É um grande prazer estar de novo com vocês. Muito obrigado. Prazer todo nosso, imagina. Professor, então realmente a monarquia britânica se prepara para viver uma nova era? Quais devem ser as características principais desse novo reinado? Quando vamos sentir de fato essas mudanças principais de posturas e relações? A prudência, né, é sempre um dos principais conselheiros que os príncipes, né, futuros monarcas recebem, né? E o rei, né, Carlos III, ele já tem um espelho de como deve governar, que foi ter acompanhado, né, o reinado de sua mãe, né, Elizabeth II. Então, ele teve toda uma oportunidade, né, de ver o comportamento dela, que foi muito moderado, sempre muito discreto, evitando muitas aparições assim espalhafatosas, né? Pelo contrário, ela sempre atuava no sentido de diminuir o impacto que muitas vezes aparições de seus filhos, né, tinha na imprensa. Então, eu acredito que o rei, até pelo fato, né, da sua idade já, digamos assim, avançada, ele vai ter uma postura mais discreta, mais conservadora, uma postura que foi importante para a popularidade da família real britânica junto à opinião pública inglesa, que é o mais importante para eles agora, justificarem a sua existência nessa instituição muito antiga e que ainda tem apoio majoritário, assim, né, digamos, da população britânica. Professor Adriano, a pergunta agora é do Roberto Mota. Bom dia, professor. O rei Carlos III, enquanto ele era príncipe, ele foi conhecido pela sua adesão à pauta ambientalista. Agora, o mundo atual é um mundo complicado para essa pauta, especialmente na Europa, né? A gente vê o caso, por exemplo, da Alemanha, que desligou as usinas nucleares, a depender do gás russo, e agora parece que vai ter que religar suas termoelétricas a carvão. Como é que vai ser o desafio de um rei ambientalista? Bom dia, Roberto Mota. Olha, eu acredito que o Carlos III ele vai ter que realmente tomar cuidado com as suas declarações, evitar um certo proselitismo, um certo ativismo, porque isso não é muito tolerado na política britânica, não. Inclusive, os maiores apoiadores da causa da família real, da existência da instituição, é justamente os conservadores. E os conservadores têm uma postura um pouco mais crítica, vamos colocar assim, com relação a essa pauta. Então, a prudência, novamente, deve indicar o caminho que o Carlos III deve fazer. Ele, para tomar qualquer decisão, qualquer fala, porque o impacto dele é principalmente moral, na repercussão que a sua posição enquanto rei tem junto à opinião pública inglesa. Basicamente, é esse o impacto maior que tem. Mas para ele não se desgastar perante o meio político, ele vai ter que moderar bastante esse ativismo, caso ele tenha, né? Então, acredito que qualquer posição que ele vá tomar, de algum modo, terá que ser negociado junto à primeira-ministra, né, que hoje é uma primeira-ministra, e que tem um perfil também conservador, e para ele assumir uma postura mais militante nesse caso, é porque a política inglesa pode ter migrado, talvez, para um partido trabalhista, enfim, que queira um tipo de atuação nesse sentido. Então, creio que vai predominar uma postura mais equilibrada e mais contida. Bom, Charles III já está em Belfast, inclusive cumprimentando pessoas, principalmente crianças que estão no local e acompanhando a chegada dele. E em instantes voltaremos com outras informações diretamente da Europa. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Professor, bom dia. Professor, não faz muito tempo, né, que o Reino Unido deixou para trás o seu passado colonial, o seu passado de império britânico. Uma das críticas que se faz, por exemplo, se fazia à Rainha Elizabeth II,
na África, na Ásia, em outros lugares onde o Reino Unido teve colônias, é de que ela nunca pediu desculpas sobre os abusos, enfim, as mortes que ocorreram, né, a brutalidade do período colonial. O senhor acredita que isso será feito por Carlos III? Bom dia, Diogo. Olha, isso de novo vai depender do termômetro político inglês, né? Lembrando, né, que o Carlos III hoje ele é um chefe de Estado, ele representa a nação perante outras nações. E essa representação é mais simbólica e tem que estar bastante afinada com o discurso político, né, do chefe de governo, que é exercido pelo primeiro-ministro, que hoje é a primeira-ministra, né, Alice? Então, assim, para ele assumir uma postura mais impactante, no sentido de pedir desculpas pelo passado inglês, não vai ser apenas da família dele, né, da família dinástica inglesa, mas da própria nação inglesa. É porque haverá um entendimento do meio político inglês, majoritariamente, de que tal ação deva ser feita. Então, no momento, eu não vejo como ele assumir essa posição. Ele teria que ser um pouco mais solto, um pouco mais atirado, mas se ele fizer isso, certamente vai repercutir mal no meio político inglês, que todo momento, né, está muito preocupado com um certo ativismo da Casa Britânica. Lembrando que esse nome, né, Carlos III, é complicado, porque o Carlos I é um rei decapitado, justamente porque ele avançou as tropas literalmente contra o parlamento e perdeu. O seu filho, Carlos II, restaurou, né, a monarquia inglesa e não ficou muito bem confortável em ver o poder sendo exercido majoritariamente pelo parlamento. Então, o Carlos III ele tem a oportunidade de melhorar um pouco a fama desse nome, né, sendo exercendo um reinado mais colaborativo, mais harmônico com quem realmente manda na política inglesa, né, e no Estado inglês, que é o parlamento. Então, acredito que qualquer posição nesse sentido vai ser previamente negociada no meio político inglês. Professor, e só para fechar, a mudança também no ministério, o primeiro-ministro Boris Johnson saiu, agora vem Liz Truss, essa sucessão também que acontece justamente na sucessão da coroa. O que isso representa? Isso representa uma mudança de fato de liderança. Ela até conseguiu na última hora, né, nem que de uma forma assim, um pouco simbólica, ser nomeada pela rainha, né, foi um dos últimos atos, por assim dizer, né, que a rainha fez. Mas, de qualquer modo, a mudança aconteceu antes, né, com o desgaste da liderança de Boris Johnson, principalmente pelo manejo, né, pela atuação política dele durante a pandemia, né, com uma série de pequenos e grandes escândalos acontecendo à sua volta, mas ainda assim ele conseguiu dar um novo fôlego para que os conservadores, né, possam ter ainda um proselitismo, né, uma dominância na política inglesa. O fato dela estar assumindo com também a ascensão do Carlos III, vai dar uma certa folga para ela nesse início de governo. A opinião pública está toda impactada pela morte, né, da rainha e perguntando como vai ser, né, o Carlos III, esse novo reinado dele. Isso vai dar a ela um maior tempo, né, para poder até mesmo angariar uma certa simpatia junto à opinião pública inglesa, se mostrando muito afável, muito tranquilo em relação a esse período. Então, acho que o impacto mais imediato vai ser no sentido dela ganhar mais tempo para poder ajustar a casa inglesa, né? A casa, principalmente do seu partido e da sua liderança, porque é isso que, de fato, vai, nas próximas semanas, voltar à tona, né? E como que vai ser o governo dela, quais são as medidas que vai tomar, as questões da economia, né? Todo esse problema referente aos impactos da guerra da Ucrânia e Rússia, isso vai voltar. Está no olho do furacão, está tendo uma certa calmaria, mas todo esse assunto daqui a algumas semanas vai voltar com força e aí vamos ver se ela se preparou bem para essa nova tormenta. A gente vai acompanhar, não é? Com o passar dos dias, agradecendo a participação do professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Professor, obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Boa terça. Muito obrigado, boa terça para vocês, ótimo trabalho.